Olá, bom dia! Deus abençoe o seu domingo. Que seja um domingo de bênção e vitória, em nome de Jesus. Nós estamos hoje no penúltimo dia da campanha. Amanhã termina. Amanhã é o sexto, hoje é o quinto, né? A campanha com o tema Dupla Honra. E eu quero trazer a palavra profética do dia. O pão quentinho do céu para a sua vida, para alimentar e saciar a sua alma. Estar aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 10, que diz: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia! Mas como é que pode isso? O apóstolo Paulo dizendo, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Olha que coisa tremenda, hein? Vamos tentar entender um pouco do que disse Paulo. Ele diz aqui aos irmãos lá em Coríntios, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Coisa interessante, né? Por amor de Cristo. Mas Paulo não era um homem que odiava Cristo? Era. Ele odiava, ele não aguentava nem ouvir falar de Jesus Cristo. Ele perseguia as pessoas, das pessoas falar o nome de Jesus, ele já mandava prender, porque ele odiava escutar alguém falar de Jesus. Falar de Jesus com Paulo na mesma hora arrumava confusão. Quantos que foram mortos por causa, né, de falar o nome de Jesus? Então Paulo, ele odiava. Mas por quê? Por que, bispo Josiel, que Paulo odiava tanto? Por causa da religiosidade. Paulo, ele tinha uma religião e ele não aceitava o que Jesus pregava. Ele não aceitava, ele dizia que Jesus ele era um falso profeta, né? Que Jesus era um charlatão. Então ele odiava, porque ele era muito religioso. Sabe aqueles religioso fanático mesmo, que mata pela religião, que briga pela religião? Assim ele era, Paulo. Então ele odiava Jesus. Só que depois que ele conheceu Jesus, ele não conhecia Jesus assim na intimidade. Só de ouvir falar de Jesus, ele já... tá ensinando outra doutrina? Está ensinando, esse homem está ensinando outro mandamento? Então, qualquer religião, qualquer outro ensinamento que era o que contra o que Paulo pregava, ele já ficava virado. Já mandava prender, já mandava matar, apedrejar, né? Porque ele era aquela pessoa extremista, porque ele era realmente um fanático na religião. Ele não respeitava as outras religiões, as outras crenças, não, ele não respeitava. Tinha que ser só a dele. E aí Jesus veio pregando um evangelho diferente, aí ele ficou irado com Jesus. Porque Jesus, né, ele estava conquistando multidões. E Paulo também, ele era um doutor, né, da sua religião. Ele também pregava, ensinava. E aí Paulo, as reuniões de Paulo ficavam vazias. E a de Jesus lotava. Jesus tinha que fazer os cultos no ar livre. Muitas das vezes Jesus tinha que pregar na beira da praia. Às vezes Jesus pregava na montanha, lá no monte, no deserto. Porque não tinha, naquela época, não existia um mega templo como hoje tem, né? Hoje tem igrejas enormes, né? Hoje, que mesmo no Brasil, né? Não vou nem colocar o mundo aí, que eu sei que tem uma igreja que é a igreja maior do mundo, que fica lá em Seul, né? Lá na Coreia do Sul. É a maior igreja do mundo. Cabe, se eu não me engano, quase 100 mil pessoas. A igreja é um estádio, praticamente, né? E tem outras igrejas nos Estados Unidos também, enormes, cabem 50 mil pessoas, 30 mil pessoas. Aqui no Brasil mesmo tem grandes templos, né? Que comporta 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 5 mil pessoas.
10 mil, 15 mil. Aqui no Brasil tem vários templos assim, né? Vários templos pelo Brasil, que cabem milhares de pessoas. Então, Jesus naquela época tinha que pregar no ar livre. Agora você imagina Jesus pregando sem microfone, sem um som, aquele som, né? Mas as pessoas ficavam todas em silêncio, atento para ouvir Jesus. Então, Paulo, ele tinha ciúme, né, de Jesus, tinha ódio de Jesus, odiava Jesus. Mas um dia que ele foi lá para perseguir os cristãos em Damasco, Jesus apareceu para ele, né? Jesus apareceu em uma forma de uma luz muito forte, e aí ele caiu do cavalo, ficou cego, e Jesus falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu? Sou Jesus Cristo, a quem tu tanto odeia. E aí ele conheceu Jesus naquele dia. Ele conheceu o amor de Jesus. Ele conheceu o poder. Quando ele conheceu o poder de Jesus, que ele até então achava que Jesus era um homem qualquer. Porque, na verdade, naquela época existia várias pessoas que diziam que era o Cristo, que iam salvar o mundo. Realmente apareceram várias pessoas dizendo que era filho de Deus, tal, né? E enganava as pessoas. Mas Jesus não, Jesus era diferente. Jesus era diferente. Então, Paulo achava que Jesus era igual aos demais lá, outros lá que enganavam as pessoas. Então, Paulo combatia mesmo Jesus. Só que quando ele conheceu Jesus, que ele viu que realmente Jesus era, de fato, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Jesus apareceu para ele, depois que Jesus tinha sido crucificado, Jesus aparece para ele uma luz muito forte, ele conheceu Jesus. E aí então, quando ele conheceu Jesus, conheceu o Evangelho foi pregado a ele, ele deixou a religião dele. Aquela religião que ele pregava tanto, ele era fanático. E olha, eu já conheci tanta gente que era fanático na sua religião, mas quando conheceu Jesus, acabou o fanatismo, né? E a pessoa então se entregou para Jesus. Então assim foi Paulo, acabou o fanatismo. Agora, Paulo disse: olha, agora eu estou vendo que realmente tudo o que me disseram é verdade. Realmente, o Senhor é o Filho de Deus mesmo, o Senhor veio para salvar o mundo mesmo. E eu estava cego espiritualmente, cego mesmo, sem entender. Eu estava tão preso à minha tradição, que eu nasci nessa religião, eu fui ensinado, eu fui doutrinado na minha religião, então eu não aceitava ninguém falar comigo de outra religião, de outro Deus, de outra maneira, eu não aceitava, de jeito nenhum. Eu estava preso à minha tradição, mas agora eu pude conhecer ao Senhor, né? Então agora ele passou a amar Jesus. Paulo passou a amar de todo o coração. O homem que tinha um ódio terrível de Jesus agora passou a amar Jesus. E quantas pessoas, né? Talvez você conhece alguém na sua família, ou algum amigo, vizinho, que antigamente odiava falar de Deus, odiava Jesus, odiava os pastores, a igreja, e hoje ama Jesus, né? Então é assim mesmo, né? Tudo tem a hora certa. Então aqui Paulo diz assim: por amor de Cristo, olha só, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nas tribulações, nos insultos, nas perseguições, nas necessidades. Ele diz assim: eu me alegro por amor a Cristo, eu me alegro na luta, eu me alegro nas necessidades. Imagina, que necessidade é essa? Paulo, ele tinha muitas necessidades, problema de saúde, às vezes faltava dinheiro. Paulo era uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Às vezes tinha problemas, tinha necessidades. Como todo ser humano tem necessidades. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Todos nós temos, né, as nossas necessidades. Às vezes falta alguma coisa. Mas Paulo diz: eu me alegro, por amor a Cristo, eu me alegro nas necessidades. Eu me alegro nos insultos. Ou seja, ele sofria muitos insultos agora, né? Porque a Bíblia fala que o perseguidor passou a ser perseguido. Então tudo que Paulo fez, ele passou a
a receber. Ele começou, então, a apanhar, a ser preso, a ser perseguido, a ser xingado. Né? Do jeito que ele fazia, ele chamava Jesus, os discípulos, de falsos profetas, de demoniados. Agora, era ele quem estava sendo chamado de falso profeta. Agora ele sabia o que era, né? Ser xingado, muitas das vezes sendo humilhado. Ele apanhou, sim, até apanhar ele apanhou. Levou vários açoites por amor a Cristo. E ele falou, eu me alegro que por amor a Cristo eu estou preso. Por amor a Cristo eu apanho. Por amor a Cristo eu tenho necessidades. Por amor a Cristo, olha só o que ele diz aqui, tá vendo? Isso aqui é amor a Cristo, né? É por isso que eu digo, quando você ama Cristo Jesus, nada vai deixar você abatido. Mesmo você estando desempregado, sem dinheiro, devendo às vezes, né? Doente às vezes, problema na família, casamento destruído, filho nas drogas, né? As portas fechadas, mas você se alegra em Cristo. Como Paulo, eu me regozijo no Senhor. Aleluia! Por isso que Deus honrou a Paulo, porque ele, mesmo na tribulação, mesmo na provação, ele se alegrava em Cristo. Ele não se alegrava nas coisas do mundo, mas ele se alegrava em Cristo, como diz aqui, né? Pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Tá vendo? Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas fraquezas. Amém? Em nome de Jesus, agora eu quero fazer esta oração poderosa. Vamos fazer a oração da campanha. Em nome de Jesus. Amanhã é o último dia da campanha e eu quero profetizar que de hoje até amanhã você vai ter um grande sinal de Deus na sua vida. Eu estou profetizando. Eu estou indo no monte todas as manhãs. Depois da oração aqui do YouTube, eu me desloco lá para o monte de manhã. Fico lá de manhã orando, apresentando a Deus os pedidos de oração, né? Adorando ao Senhor, agradecendo a Deus, louvando a Deus ali no monte da oração. É um local que tem uma unção muito forte, né? É claro que Deus, ele ouve. Deus vai ouvir aqui agora nossa oração. Eu não preciso ir para o monte para Deus me ouvir, você também não precisa, né? Aqui mesmo a gente orando, Deus ouve. Tanto é que as pessoas têm contado bênçãos. Eu mesmo tenho recebido muitas bênçãos aqui, orando aqui nesse canal todos os dias, né? Então, aí as pessoas às vezes falam assim, mas precisa, bispo, ir no monte? Para que ir no monte? Você pode orar até na sua casa, Deus responde do mesmo jeito. Deus responde, você pode orar na igreja, ou orar em casa, ou orar na rua, ou dentro do carro, ou debaixo de uma árvore, ou no meio da roça, onde você tiver que você orar, Deus ele vai te ouvir, com certeza, é verdade. Agora, quando você faz um propósito, um sacrifício, aí a resposta ela vem mais rápido ainda. Aí Deus, ele opera com mais poder ainda, com mais velocidade, com mais rapidez. Deus opera, amém? Deus opera mais ainda. Por quê? Porque tem um sacrifício, né? Eu, para sair daqui da minha casa, para ir lá no monte, eu gasto 35 minutos para chegar lá, de carro, né? Então, eu poderia orar aqui mesmo. Eu poderia orar na igreja, que é mais perto. Mas o propósito é esse, é ir lá nesse monte. Porque quando tem sacrifício, quando você faz um sacrifício a mais, você tem uma resposta a mais. Você vê algo a mais. Amém? Então, esse é o sacrifício. Eu sei que para muitos, ir no monte é um sacrifício. Para mim é um sacrifício, né? Às vezes, para muitos, ir na igreja é um sacrifício, né? Mas quando você faz com fé, Deus, ele opera, com certeza. Eu sei que para muitos, tirar um tempinho aqui, abrir o seu telefone e orar comigo,
Para você é um sacrifício. Às vezes ainda, até na sua casa, para você, às vezes você tem que trabalhar, tem que pegar ônibus, tem que chegar em casa, tem que fazer comida, tem que levar os meninos da escola, tem que limpar a casa, tem que lavar roupa, tem que fazer um monte de coisa. Né? Tem que ir no mercado fazer compra. Você tem que fazer um monte de coisa. Mas você fala assim, não, peraí. Eu tô na campanha, no canal do YouTube, com o Bispo Josiel Santos. E eu vou largar tudo, 15 minutos, 20 minutos, e eu vou fazer essa oração. Mesmo que eu tô cheio de coisa para fazer. Tem que passar no banco, tem que passar não sei aonde, tem que ir na casa não sei de quem, tem que conversar com... Mas eu vou tirar aqui esses 15, 20 minutos para fazer esses 6 dias de oração, essa campanha. Ou seja, você faz um sacrifício. E quando você faz um sacrifício, sempre Deus vai fazer algo a mais na sua vida. Amém? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Deus vai fazer algo a mais na sua vida através do seu propósito, através do seu sacrifício. Amém? E é por isso que eu te convido a orar agora. Você também que está me assistindo aqui agora, pela primeira vez, ore conosco. Mesmo que você fale assim, não, mas eu não estou nessa campanha, estou aqui hoje pela primeira vez. Mas se você crer, Deus, Ele vai tocar na sua vida também. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, eu quero, Senhor, te louvar, te adorar. Eu quero exaltar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por mais este dia que o Senhor nos concede. Ó Senhor, abençoai as nossas vidas espiritual, material. Ó Deus, que nesse dia de hoje o Senhor venha nos revestir com o teu poder. Venha nos encher com o teu Espírito Santo. Venha nos fortalecer espiritualmente. Venha nos capacitar. Venha nos iluminar, Senhor, com a tua glória, com a tua graça, com o teu poder. Eu quero te clamar neste momento. Eu quero suplicar as tuas bênçãos. Derrama, Senhor, sobre nós da tua bênção. Aleluia. Oh, glórias. Joga por terra neste dia de hoje toda tristeza, toda doença, toda angústia, todo medo, toda solidão, toda depressão, toda opressão maligna, toda maldição, toda macumba, toda inveja, que toda amarração do inimigo venha cair por terra. Usa, meu Pai, essa tua filha nas tuas mãos. Usa, meu Deus, usa, Jesus. Usa com poder e com autoridade. Usa, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Usa esse teu filho. Está buscando, meu Pai, a tua presença. Buscando se fortalecer no Senhor. Esse teu filho que está buscando aprender mais com o Senhor. Venha tocar. Venha abençoar. Em nome de Jesus. Profetizo agora, meu Pai, a unção dobrada do Espírito Santo. Oh, meu Deus, vem honrar, meu Pai, essa pessoa. Honra, meu Deus, esta pessoa que, mesmo passando lutas, mesmo, como disse Paulo, passando momentos difíceis na sua vida, esta pessoa não deixa de se alegrar e regozijar no Senhor. Então vem honrar, meu Pai. Esta campanha da dupla honra, vem honrar na vida financeira, na vida sentimental. Vai honrando, meu Pai, os teus filhos que estão fazendo comigo esta campanha. Honra aqueles que estão fazendo os seus votos, as suas ofertas, os seus dízimos. Vem honrar, meu Pai. Cada propósito, cada sacrifício, vem honrar, meu Deus. Venha trazer a bênção, o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E você diz amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, um dia cheio de paz, um domingo tranquilo, com a bênção de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.